Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para quem for ver isso aí depois no YouTube. Você está em mais um Bate-Papo Mayhem. E a gente continua dentro da pandemia. Você que estiver assistindo isso aí no futuro, você saiba que em 2020 a gente está trancado em nossas casas. E aí veio a ideia de fazer esse bate-papo. Que eventualmente a gente sempre fazia um evento público, onde as pessoas eram convidadas de várias vertentes e tal. E hoje a gente está todo mundo trancado. Por outro lado, agora a gente está tendo a oportunidade de conversar até com convidados internacionais. E hoje a gente vai falar sobre Wicca alexandrina, a Wicca iniciática. E eu trouxe comigo um amigão meu, sumo sacerdote do Coven de Queensbury, a Wicca tradicional alexandrina de Boston, e vai conversar com a gente sobre o que é a Wicca. Eu tô com o Rodrigo brigando comigo de novo. Não esquece de dar like, apertar o sininho, fazer essas paranauê que eu sempre esqueço. Tem que ver que, cara, a gente não é youtuber. A gente é estudioso de magia. E tá quebrando um galhão. Mas, vamos voltar para cá. Karagan Griffiths, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Mayhem de hoje. Como é que você tá, mano? Muito obrigado, foi uma oportunidade ótima para falar sobre a Wicca alexandrina. É um prazer estar aqui convosco e boa noite a toda a gente que está a ouvir, boa tarde ou bom dia, não sei, não é? Porque podem estar a ouvir ou a ver-nos em diversas alturas do dia ou da noite ou da tarde. E obrigado pelo convite, Marcelo, foi muito generoso. Eu que agradeço. Bom, a primeira pergunta de todas que a galera está pedindo sempre para fazer é para perguntar para o convidado como é que ele chegou na transição até onde ele está. Para você se apresentar um pouquinho, mas o pessoal fica curioso, né? Como é que uma pessoa normal está lá, né, e de repente, depois de 30 anos, vira sumo sacerdote de alguma religião? Então, como é que foi a tua jornada iniciática? Marcelo, eu já nasci alexandrino, eu fui iniciado no útero da minha... Não, estou a brincar, não foi nada disso. Nasci num país, Portugal, não é? Que é um país cristão, não é? Maioritariamente cristão, e é claro que nós somos educados na religião que, não é? Os nossos pais ou as nossas mães somos batizados por obrigação, não é? Ninguém me pediu, ninguém me disse, queres ser batizado, não é? E, portanto, segui, como é óbvio, todos os trâmites dos cristãos, não é? Ou do catolicismo, não é? Católico. O catolicismo. E depois, nunca fui uma pessoa, eu sempre fui aquela pessoa que fez as perguntas erradas. Sabes quando tu estás na aula de religião e moral e perguntas coisas à freira que te está a dar a aula, que são um bocadinho embaraçosas, são vergonhosas, ou são perguntas que não se devem fazer, ou que elas não têm resposta, sou eu. Sempre fui essa pessoa. E fiz perguntas, fui expulso de aulas de religião e moral porque fazia perguntas sobre coisas que que eu não percebia, não é? Onde é que está Deus? Onde é que Ele vive? Como é que Ele fala consigo? Porquê é que você não pode casar? Enfim, todas aquelas perguntas que a gente não deve fazer nas religiões e morais, não é? Portanto, e eu sempre fui um questionador, sempre questionei as coisas. Nunca tive religião, durante uma série de anos foi sempre uma pessoa, não é que não acreditasse em nada, mas não lhe dava um nome, não é? Portanto era uma coisa sempre meia, não tinha género, era uma coisa estranha, mas também não tinha uma relação muito grande com a religião, eu próprio, não é? Eu fui ator durante muitos anos, a primeira formação que eu tenho é de atores e encenadores, em Portugal, na Escola Superior de Teatro e Cinema, e quando eu comecei a trabalhar como ator, é claro que existem outras pessoas, não é, que tu contactas outros atores, outras pessoas, não é, na profissão, que têm umas visões estranhas, não é, da religião. E uma delas foi uma amiga minha, não é? E ela disse, mas tu sabes, existe esta coisa dos deuses antigos e tal. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E eu comecei-me a interessar, mas o que é isso dos deuses antigos e tal? E então ela começou-me a dizer, coitada, não é? Na forma mais simples que se pode, não é? São os deuses da antiguidade, eles não morreram, é uma coisa, não é? Existem pessoas ainda, e a antiga religião que ainda existe e tal.
E eu comecei, na altura, tomei contacto, eu vivia em Campo de Ourique, em Lisboa, é um bairro de Lisboa, e em Campo de Ourique havia uma loja que se chamava Aquariana, agora não sei se existe ainda, mas na altura existia. E era uma loja que ela me levou, não é? Portanto, que eu nunca sei, não é? E então eu entrei na loja e disse à senhora, olha, eu quero tudo o que você tiver de livros sobre o Wicca. Tudo. Compre tudo que tiver. Ela disse, pô, mas isso é muito livro. E ela disse, eu vou-lhe dar vou-lhe dar aqui este, vou-lhe dar este, vou-lhe dar este. Então eu li, o primeiro foi não é, o Witchcraft The Doreen Valiant Witchcraft for Tomorrow, o grande livro do Raymond Buckland, aquele livro azul, não é, que toda a gente conhece, que é o Complete Book of Witchcraft, não é? Isto são tudo coisas em inglês, portanto não havia nada de traduções, agora há traduções de tudo, não é? Na altura não, ou sabes inglês ou então não há, não é? Portanto, não é? As pessoas têm que... e eu li avidamente estes livros, não é? Numa noite só, eu quase que nem dormi, não é? A ler, porque realmente percebi que talvez esta chamada, não é? Que eu acho que é uma chamada, tem que se ter vocação para isto, não é? E isto existe em várias religiões, não é? Portanto, tu ouves dizer isto dos vários corpos sacerdotais das várias religiões do mundo, não é? Inclusive a religião católica e a religião cristã, em que há uma vocação, tem que haver uma vocação, não é? E eu senti que havia uma ligação bastante intrínseca entre mim e esta religião, que eu achei extraordinário. Como é que é possível haver pessoas ainda a cultuarem coisas tão antigas, não é? E tão ancestrais, e como é que é possível haver resposta, não é? E portanto eu fiquei fascinado por isto. Imediatamente percebi logo que a Wicca tradicional era o meu caminho. Passei por várias coisas, não é? Eu comecei mais ou menos em 1997, com práticas simples, atividades e práticas ritualísticas simples. Depois fiz isto durante 10 anos, passei pelo druidismo. A Wicca eclética, eu não direi que pratiquei Wicca eclética, porque a Wicca eclética é uma coisa bastante... Agora é muito engraçado porque o nome, não é? Eclética quer dizer que se tira coisas daqui e dali para se fazer as suas próprias práticas, não é? Eu nunca fiz isso, eu sempre segui coisas que eram mais ou menos tradicionais, não é? Que eram a Bíblia das Bruxas, do Farrar, não é? Ou, que tem um tom tradicional, não é? Ou a Doreen Valiente, com o livro Umbrarum, não é? Que é um apêndice que ela tem num dos livros dela, em que é um livro das sombras, de uma ritualística solitária que ela criou para as pessoas, não é? E portanto eu seguia sempre uma coisa meia bruxaria tradicional, meia Wicca tradicional, estás a ver? Portanto tivesse uma coisa meia ali no meio. E uma das coisas que é interessante é que os donos desta loja de Lisboa, não é? Diziam ser iniciados garnerianos, não é? De Wicca garneriana, que faz parte da Wicca tradicional, não é? Mas eu nunca me chamou... É tão interessante isto, porque ambas as Wiccas, não é? A Wicca garneriana e a alexandrina são muito parecidas. Aliás, uma vem da outra, não é? Mas eu nunca me puxou para ser iniciado garneriano. É muito interessante isto. Embora as coisas sejam muito parecidas, não é? Eu queria ser alexandrina, era por ali. Eu tinha um fascínio muito grande pelo Alexanders, não é? Pela figura do Alexanders, talvez por ser ator, não é? Porque o Alex era de facto um ator também, na sua personalidade, não é? Que tinha uma personalidade bastante forte, era um showman, não é? Como eles costumam dizer. E eu tinha esta, não é? Eu queria ser iniciado. Não havia ninguém iniciado alexandrina em Portugal. Ninguém. Não é? Só havia aquelas pessoas que eu conhecia da loja e tal, não sei o quê, mas mais ninguém. E eu não queria ser garneriano. Não queria. E, bom, isto depois passou e eu disse, bem, enfim, há de acontecer, não é? Isto há de acontecer, enfim, isto há de com certeza vir o dia em que eu vou ser iniciado na coisa. E eu tinha na altura, como tu deves ter também, uma mania por podcasts e coisas deste género, não é? E eu tinha um podcast na altura que eu estava a fazer em Portugal que se chamava Witchcrafting Podcast.
E eu entrevistava pessoas internacionalmente, como tu estás aqui a fazer, portanto, e pessoas em inglês, inclusive, não é? Portanto, as conversas eram em inglês. E na pesquisa, não é? Olha, quem é que eu vou entrevistar e tal, fiz uma pesquisa por Alexandrina e veio num livro chamado Uma Voz na Floresta, Conversas com o Espírito de Alexander, de Jamal de Fiossa. E o livro dizia que era um livro que um grupo de bruxos e bruxas da Nova Inglaterra, na América, tinham contactado o espírito do Alexander 10 anos depois da morte dele, através de um tabuleiro de espíritos, aqueles tabuleiros da Ouija, não é? E eu fiquei super interessado, muito curioso para saber o que é que, para já, em primeiro lugar, o que é que o Alex disse, não é? E se isto foi de facto verdade ou não, não é? Porque é uma coisa extraordinária, como é que é possível, não é? Nunca ninguém falou com o Gardner, não é? E então eu fiquei muito curioso com isto e agendo uma entrevista com este senhor, não é? O Jamal de Fiossa. Ele diz que sim, senhor, e tal, não sei o quê, e eu achei extremamente fascinante o livro. Eu depois li o livro, entretanto, eu nem tinha o livro, vê tu bem, nem tinha o livro. Portanto, ele depois enviou-me o livro, e eu li o livro e tal, porque o livro não havia em Portugal. E é extremamente, foi fascinante. Para mim foi quase como uma confirmação, não é? O livro confirma que era aquilo que eu queria, que era aquela tradição que eu queria. Bem, o autor do livro era sumo sacerdote alexandrino, numa linha aqui na América, que é a linha de Boston, não é? E convida-me para vir aos Estados Unidos nas férias de verão. E eu, porque depois continuámos a conversar, não é? E eu fiquei fascinado e ao ponto de ele dizer, então, se queres ser iniciado, e eu dizia-lhe ele, eu quero ser iniciado, quero ser iniciado, quero ser iniciado. E ele disse, então, ok, então vamos preparar a iniciação para quando tu vieres. E então vamos começar a preparar a coisa para quando tu chegares cá, a gente faz a iniciação. E foi assim que eu fui iniciado, na linha de Boston. Fui iniciado numa uma cidadezinha bem ao lado, basicamente ao lado, de Salem, Salem das Bruxas de Salem, de Salem, chamado Peabody, esta localidade, não é? Aquilo era tudo Salem, não é? Na altura de 1692, não é? Aquilo era tudo Salem. Mas depois, não é? As coisas dividiram-se e tal, e Salem, que é hoje Salem, era o centro cívico de Salem, não é? Portanto, onde tinham os bancos e as coisas, não é, da altura. E foi assim que eu fui iniciado, não é? Portanto, a iniciação foi em 2007, não é? Em Boston, não, em Peabody, na linha de Boston, e em 2008, finais de 2007, princípios de 2008, eu sou iniciado no segundo e no terceiro grau. Há uma coisa que é interessante aqui, é que, ao contrário, por exemplo, nós temos 3 graus, não é? Como vocês sabem, não é? Na Wicca tradicional. Tanto a Gardneriana como a Alexandrina têm 3 graus. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Ao contrário dos Gardnerianos, nós não damos, historicamente, atenção, porque não posso falar por todos os alexandrinos, não é? Estou a falar da minha experiência e daquilo que sei que o Alex fazia. Não é? Portanto, eu não posso estar, porque há covens que não fazem isto, portanto é bom a gente não tomar as coisas todas, não é? Mas historicamente o segundo e o terceiro grau são dados juntos, ao mesmo tempo, na experiência que eu tenho, minha, e na experiência que eu tenho com outros covens da altura, ou seja, quando o Alex vivia, não é? E estava a fazer as coisas, e ele achava que se deveria dar o segundo e o terceiro grau juntos. Há covens alexandrinos, é bem bom que fique claro que não fazem isto, mas nós fazemos porque o Alex fazia e achamos bem fazer também. Existem outras razões, como é óbvio. Mas eu recebo o segundo e terceiro grau em 2008 e formo o primeiro coven, não é? Do qual eu fui sumo sacerdote, que se chamava Temple of Luna Matris. Luna Matris é latim, não é? O templo da mãe da lua, não é? E era quase que um piscar de olhos, não é?
ao nome do Coven de Maxine Sanders, que vem muito, não é? Pois, foi o último Coven dos originais, dos 2 originais, que se chamava Temple of the Mother, que era o Templo da Mãe, não é? Portanto, eu chamei o meu Coven, o primeiro que tive, chamei Luna Mattress, que era a mãe da Lua, a mãe da Lua. Em 2015 nós mudamos para Boston, de Salem para Boston, e eu formo o Queensberry Coven, não é? E o Queensberry Coven é porque o nome, não é? Que as pessoas podem pensar, mas porquê Queensberry Coven, não é? Como é que se escolhe estes nomes, não é? O Queensberry Coven é porque é o nome da rua. A rua chama-se Queensberry Street e o Coven é o Coven da rua. E, portanto, está ali e tomou o nome da rua. Pronto. E, portanto, Queensberry Coven é o nome da rua. Não tem nada de mágico, é muito prático, não tem nada de... Não é, não é segredo assim, não é assim uma coisa muito mágica, mas funciona, não é? É claro que existe, pode haver, eventualmente, cada Coven pode ter um nome secreto, enfim, interno, etc. Mas... pronto, este é basicamente o meu percurso, não é? Estamos em 2020, não é? Numa pandemia, e é difícil, não é? Os Covens se encontrarem hoje. Eu já vou chegar nessa parte da pandemia. Mas antes de nada, o pessoal tem muita curiosidade sobre o que é Wicca, o que é Gardneriana, então vamos começar do começo. Uhum. Então, qual é a história da Wicca alexandrina? Por onde que ela passou? Como é que ela surgiu até os dias de hoje? Bom, a Wicca alexandrina surge precisamente da Wicca gardneriana, ou seja, a Wicca gardneriana é a primeira, não é? Portanto, surgiu com Gerald Gardner. Gerald Gardner forma um coven, não é? Mais depois de ser iniciado forma um coven, etc, etc. E isto depois há uma sucessão, não é? Portanto, uma sucessão de covens com proliferam. O Gardner, de acordo com aquilo que o Gardner disse, ele foi iniciado no New Forest Coven. Uma nota aqui à parte, Philip Hazelton, não sei se vocês sabem quem é, Philip Hazelton, escreveu, agora mesmo, devem estar a sair agora as cópias do livro, escreveu um livro agora, ele é o biógrafo, não é, de Gerald Gardner, um senhor inglês, não é? Escritor, e ele está agora a sair o livro que se chama In Search of the New Forest Coven, que é precisamente uma investigação sobre o primeiro Coven de Gardner, ou seja, quem é que estava, quem é que fez parte, enfim, tudo isso. E, portanto, isto vai trazer à luz, provavelmente, bastantes respostas a perguntas, não é? Só uma nota, não é? Mas ele forma isto, não é? E a tradição alexandrina é muito interessante porque a tradição alexandrina em si surge em 1970. É claro que isto tem um historial desde 1963, não é? Que é quando o Alex é iniciado na tradição gardneriana, porque ele é iniciado na tradição gardneriana. O Alex foi uma pessoa extraordinária, não é? Ele nasce em 1926, ali ao pé de Liverpool, não é? Inglaterra. Ele, a 9 de novembro de 1961, ele escreve uma carta à Patrícia Crowther, que era uma das sumas sacerdotisas do Gardner, não é? Porque a tinha visto num programa de televisão e ele gostava muito de ser iniciado, não é? E então ele escreve-lhe a dizer que gostava muito de falar com ela sobre bruxaria, enfim, etc., porque gostava muito de ser iniciado. Em setembro de 1962 é quando ele vê esta entrevista com a Patrícia Crowther, que estava a falar sobre o Wicca, não é? E com o Atam e tal, e a fazer umas coisas com o Atam e tal. E ele ficou extremamente impressionado. E ela convida-o a ir à casa dela, não é? Para falar com ele, em Sheffield, que é onde ela tinha o coven dela, e ele visita pela primeira vez em junho de 1962 e ela não gostou dele. A primeira impressão não foi boa. Ela não gostou dele. Achou que ele bem, mas também ele chega numa limusine com chofer. Não, eu não sei se gostaria dele se eu visse a pessoa a chegar com uma limusine, não é? E chega numa limusine
O Alex sempre foi assim, não é? Portanto, sempre foi uma pessoa em grande, não é? Portanto, aquilo tinha que ser assim um espetáculo. Ele conhece a Patrícia Crowther, ele adorou a Patrícia Crowther e o Arnold Crowther, que é o casal, não é? Portanto, somos sacerdotisa do Coven de Sheffield. Vai a várias, não é? E não se esqueçam que o Alex era um médium, não é? Ele trabalhou, aliás, em espiritismo e era médium. E ele fez uma seance, não é, na casa da Patrícia Crowther. Não sei se a Patrícia Crowther não gostou da seance ou se ela achou, e ela diz depois num dos livros dela, que o achou teatral, que ele era teatral demais. Não é, que aquilo era tudo teatro e tal. Ou se de facto aquilo era mesmo à séria e ela teve um bocadinho de receio. Não se sabe. Portanto, isto são coisas que a gente não sabe, ninguém estava lá, não é? Só eles dois. Só ela pode dizer de facto se de facto foi verdade ou não. Mas é numa segunda, não é, visita a que ele faz à casa de Patrícia Crowther que ele conhece uma senhora chamada Patricia Kapinski, que era na altura a Maiden do Coven. A Maiden é uma jovem sacerdotisa, não é, iniciada, que pode eventualmente tomar o lugar da sumo sacerdotisa quando a sumo sacerdotisa não está no Coven ou não está a oficiar no Coven. E portanto ela toma, portanto será a segunda, é a mão direita da sumo sacerdotisa, não é? E ele conhece a Pat Kapinski e eles gostam muito um do outro e tal, e aquilo dá tudo muito bem, mas entretanto há uma chatice entre a Pat Kapinski e a Patrícia Crowther. Está sempre muitos conflitos entre esta gente, não é? São pessoas mágicas, com grandes personalidades, enfim. E ela acaba por sair do Coven. Quando ela acaba por sair do Coven, ela está, não é, completamente sozinha e ela escreve uma carta ao Gerald Gardner em setembro de 1963 e conta-lhe as coisas todas que se estão a passar, que eles estão a fazer uma série de intrigas com ela, que, enfim, e ela começa a explicar, e é por isso que nós sabemos que ele foi iniciado, e nós temos a data da iniciação precisamente por causa desta carta que ela escreve ao Gerald Gardner. E então ela diz que quem é que faz parte do Coven dela, queremos formar um Coven, quem é que vai fazer parte é o Alex, não é? E o Alex com a Sylvia, não é? Que ela dizia que era uma Sylvia, nós pensamos que possa ser Sylvia Tatum, que era na altura também uma sacerdotisa, e ela recorre a uma senhora chamada Medea, que ainda hoje nós não sabemos quem é, que era a sumo sacerdotisa do Coven de Derbyshire, em Inglaterra. Se vocês não sei se vocês estão a ver a Inglaterra geograficamente, mas é quase abaixo de Sheffield, onde era a Patrícia Crowther. E ela mudou-se de Shropshire para esta localidade e formou um Coven, e é aqui que ela pede, a Pat Kapinski pede a esta senhora Medea para iniciar em segundo grau e para iniciar o Alex no primeiro, sendo ela o sponsor, não é? Portanto, sendo ela a pessoa que é a testemunha, não é? Pelo Alex. E o Alex é então, de facto, iniciado, não é? A 9 de março de 1963. E nós sabemos isto porque ela escreve a data na carta. O que é interessante, não é? Entretanto, elas conseguem formar um pequeno núcleo de Coven, não é? Nós sabemos que haviam 5 pessoas neste Coven, um primeiro Coven, não é? Em que o Alex era primeiro grau nesta altura. A Pat Kapinski na altura já era segundo grau, podia dar o segundo grau ao Alex, ela deu-lhe o segundo grau, e depois é mais tarde a Sylvia Tatum que obtém o terceiro e que vai iniciar o Alex no terceiro grau. E portanto, para já estão a ver, não é? Portanto, a coisa já está formada, ele já é, não é? Portanto, e tem este Coven, começa então a caminhar, não é? Caminha, entretanto a Sylvia Tatum tem que sair, não é? Tem que emigrar e vai emigrar para a Austrália, não é? E fica a Pat Kapinski e fica o Alex, não é? Com as outras pessoas que fazem parte deste Coven. E portanto vocês veem, não é? Porque isto era um trabalho gardneriano, como é óbvio, não é? Portanto ele foi iniciado gardneriano e portanto isto ainda é uma linha gardneriana, portanto ainda estamos no Gardner, não é? Entretanto, ele conhece a Maxine, super jovem, não é? Na altura ela tinha 17 anos, acho eu.
E ele decide, ele não escolhe, elas ficaram um bocadinho, as duas, tanto a Sylvia Tatum como ele, como a Pat Capinci, ficaram um bocadinho ali entre as coisas, não é? Porque elas gostavam que o Alex tivesse feito a Sumo-se Assistida, pronto, que ele fosse escolher uma delas para ser a Sumo-se Assistida dele, e ele escolheu a Maxine, uma rapariga, não é? Que na altura tinha alguma experiência, mas não tinha praticamente experiência nenhuma em Wicca, não é? Iniciada nos 3 graus numa noite só, não é? O que é muito estranho, mas ele gostava dela, queria casar com ela, e era ela, e ponto final. E então foi aí, então ela ficou como sendo a Sumo-se Assistida do Coven de Derbyshire, não é? Eles depois movem-se, não é? Portanto, mudam-se para Manchester, e é aí que começa o Manchester Coven, não é? Portanto, eles têm o segundo Coven, que é o Manchester Coven, continuam, não é? Até mais ou menos 1965 é quando começa, não é? Portanto, 66. Depois, começa em 1969, eles mudam-se para Londres. Mudam-se para Londres e isto muda tudo, não é? Não se esqueça que o Alex teve este tempo todo para exercitar a Wicca Gardneriana, não é? Portanto, para fazer algumas modificações que ele achou que deveria fazer aos procedimentos gardnerianos, não é? Ritualísticos, inclusive, em iniciações. E, portanto, ele modifica algumas coisas que são quase que chave e dá-lhe um tom diferente. E, portanto, o rito de iniciação é diferente, embora muito parecido, mas é muito diferente. Há coisas que são diferentes. O tom é diferente e a ritualística toda é diferente. Ou seja, a forma, a filosofia, não é, muda. A forma dele ver a craft, a forma dele ver um iniciado, a forma dele ver um aprendiz, a forma dele dar o treino, a forma dele, de como ele acha que as coisas devem ser feitas, vai quase que, não é contra, mas forma um novo modus operandi, não é? Portanto, um modus operandi que é um pouco diferente e o tom da Wicca começa a mudar. E, portanto, passa então, eles quando se mudam para Londres, é quando eles dizem que de facto são um Coven alexandrino. E a Wicca alexandrina começa em 1970, 69, 70, em Londres, com o Coven de Londres, que é o Coven que nós chamamos o Coven de Londres, porque não existe, não é? Temos que terem atenção a uma coisa, na altura as pessoas não chamavam a Wicca de alexandrina, aliás, era tudo, o termo era witchcraft, não havia, não é? Vocês se virem o título dos livros do Gardner e das Ordem Valiente, não há Wicca em nada, não é? É Witchcraft for Tomorrow, Witchcraft Today, Witchcraft, é sempre bruxaria, não há Wicca. Wicca surge mais tarde, não é? Surge exatamente agora, em 1970, então começa-se de facto, há um primeiro livro que é feito pelo Stuart Farrar, que toda a gente conhece, da Jeanette Farrar e o Stuart Farrar, foram 2 iniciados do Coven de Londres, ele jornalista e ela também escritora, e que publicaram a Bíblia das Bruxas, não é? Que toda a gente conhece. E, portanto, o primeiro livro que sai é um livro que é escrito por Stuart Farrar, em colaboração com Maxine Sanders e Alex Sanders, que se chama What Witches Do, O que Fazem as Bruxas. E este livro é extremamente importante, porque quem lê o livro, não é? É quase que um retrato, quase que uma Polaroid, não é? Do Coven de Londres na altura, e portanto é quase que um freeze no tempo, não é? Em que nós percebemos, é quase um tubo de ensaio, não é? Que nós conseguimos ver lá para dentro como eles faziam as coisas, e é interessantíssimo porque é um relato, não é? Das práticas da altura. O Coven é claro que vai evoluindo, não é? E há uma certa altura em que o Alex deixa, não é? O Coven de Londres, e portanto ele separa-se da Maxine Sanders, não é? Mulher dele, com a qual ele casou e com a qual tinha 2 filhos, não é? Uma filha e um filho. E separam-se. Quando eles se separam, ele segue a vida dele, não é? Com outras práticas, e ela foi uma separação bastante chata, não é? Como devem calcular, 2 grandes personalidades, 2 pessoas bastante fortes em termos de personalidade, mágicas, portanto pessoas mágicas, não é? Como
à frente de um coven e quando eles se separam aquilo não é bom, não é? E portanto foi bastante tumultuoso, ao ponto que ela teve que ficar um tempo sem fazer absolutamente nada. Mas o coven sempre ficou, não é? Houve pessoas que foram com o Alex, não é? Do coven, e outras que ficaram com a Maxine. E em 1974, 75, é quando o coven de Londres surge outra vez desta feita agora, sob a liderança de Maxine Sanders, não é? Portanto, o Alex já não estava lá. E ela muda uma série de coisas também. Não é mudar aquilo que se fazia no Coven de Londres, mas ela vai adicionar uma série de coisas às práticas, não é? Em que começam a quase que a ter um tom muito mais ocultista, cerimonial, muito mais cabala, muito mais, não é? Portanto, há uma revisão quase que do currículo, não é, da coisa, que dá um tom. A liderança é outra, não é? Como devem calcular, portanto, o outro era liderado por ele, este é liderado por ela, portanto, vai ter um tom diferente também. O Coven, ao contrário das pessoas acham, não se chamou logo Temple of the Mother. O Temple of the Mother surge um pouco depois. O nome, não é? Sempre foi o Coven de Londres. O Coven de Londres sempre foi com uma liderança diferente, não é? Surgiu quando houve uma necessidade de abrir o Coven para pessoas leigas que queriam cultuar a deusa. E nessa altura, quando o Coven abre as portas para pessoas leigas, não é? Para poderem vir e prestar homenagem à deusa e cultuar a deusa, etc., eles tentaram pensar num nome que fosse agradável às pessoas, que não fosse muito agressivo, e então decidiram chamar Templo da Mãe. E é aqui que surge o nome Templo da Mãe. Portanto, o Templo da Mãe surge um pouco mais tarde, com um trabalho que o Coven desenvolveu, mas como estão a ver, há dois tons diferentes, não é? O primeiro tom com o Alex no Coven de Londres, não é? E há o outro no Templo da Mãe mais tarde com a Maxine Sanders. E portanto estes são considerados os dois covens, os primeiros dois covens, ou seja, as bitolas da coisa. E portanto é aqui que se faz uma referência àquilo que se fazia e às origens da tradição alexandrina e às origens das práticas da tradição alexandrina. Não é? Eu sempre fui, como disse no início, sempre fiz as perguntas, não é? E sempre quis saber muito sobre as coisas, e então eu quis perceber em detalhe como é que se faziam as coisas na altura do Templo de Londres, no Coven do Alex e no Templo da Mãe. E eu queria saber, precisamente, não porque um Coven deva copiar outro Coven, aliás, isto não deve acontecer, cada Coven deve desenvolver o seu próprio trabalho a partir do trabalho base, não é? Mas eu queria saber como, porque muitas destas coisas, como vocês devem imaginar, perdem-se na tradução do tempo, não é? E, portanto, há coisas que não são ensinadas, ou porque o professor não se lembrou, ou porque o professor era mau e não tirou a nota e não passou aquilo. E então eu queria saber exatamente como é que as coisas se faziam. Então foi aqui que eu tive contacto com a Maxine Sanders, não é? Em que eu conheço-a quando ela vem aos Estados Unidos, mantive contacto com ela durante mais de 4 anos, tínhamos sessões todos os fins de semana, de discussões sobre práticas e como se faziam as coisas, etc. Inclusive eu fui a Londres, estive e estivemos no Brasil várias vezes, por 2 vezes estivemos no Brasil, enfim, uma série não é, de coisas que foram acontecendo, e eu fui recolhendo o mais que pude destes saberes originais não é, de base que formaram a tradição, não é? Portanto, eu queria saber exatamente como se fazia, não para repetir, mas para ter a base, não é? Para se perceber como, ou qual era a forma de pensar da altura, porque é que ele escolheu fazer assim, não é? E não de outra forma, não é? E porque é que ele não seguiu os procedimentos gardnerianos? Qual era a razão pela qual ele modificou? Isto foi tudo muito importante para mim, não é? E foi isto que me formou, não é? E quando se vocês tivessem e vissem o trabalho do meu primeiro Coven, era um trabalho um pouco intuitivo, porque de facto eu não tinha as bases sólidas, como devem calcular.
bases sólidas da origem, não é? E, portanto, quando a tradição chega aos Estados Unidos, chega em 1970, curiosamente na mesma altura em que o Coven de Londres começa a ser formado, não é? E, portanto, está no início. E o que chega é uma coisa quase que dali, de Manchester, não é? Portanto, ainda não é bem, ainda tem uns restícios de algumas coisas, não é? Bem gardnerianas. Portanto, o trabalho está ali, não é? Entretanto, foi a pessoa que foi iniciada em Londres e trouxe a tradição para os Estados Unidos, foi um senhor que era estudante de História, bastante interessado nestas coisas, também copioso, não é? A tirar notas de tudo e mais alguma coisa, porque é o que os historiadores fazem, não é? Também tem diários, não é? Copiosos de notas e notas e notas, mas há sempre coisas que falham, não é? Portanto, ele está cá, não está lá, não é? Portanto, há coisas que não são transmitidas, ou porque se esqueceram, ou porque, não é? E eu queria recuperar isso. E é aqui que eu faço então todo o trabalho de evolução do Temple of Luna Matris e começo a modificar ou a ajustar as bases do Coven, não é? Para ser mais em conformidade com aquilo que era a base, não é? E depois começamos então a fazer o nosso trabalho. O Coven de Queensberry já é totalmente, não é? Mas é claro que como eu fui e tive muito contacto com a Maxine Sanders, como devem calcular, eu tenho muita influência da parte, não é, do Templo da Mãe, não é? Portanto, há uma série de coisas que ela me ensinou que vêm daí e, portanto, eu digo, não é, que quando eu fui iniciado eu recebi aquilo que era do Templo de Londres, não é? Porque a pessoa que trouxe a tradição foi iniciada no Templo de Londres em 1970 e, portanto, eu tenho essa parte. E depois tenho a outra parte, que é a do Templo da Mãe, e, portanto, eu digo que sou extremamente afortunado porque eu tenho a visão global, não é? Da tradição, em que recebo uma coisa primeiro e depois recebo o resto, não é? Da Maxine a seguir. E, portanto, não sei, agora estou para aqui a falar, não sei se respondi às perguntas ou não respondi. A Maxine, ela nunca mudou, tipo, uma Wicca maxiniana, ela nunca quis dar um nome? Não. Ela é uma sacerdotisa da deusa, não é? Portanto, ela tem uma responsabilidade, todos os iniciados têm uma responsabilidade de manter. Nem nunca houve isso, nem nunca se questionou, será que ela podia, não, nunca houve, não, ela fez o trabalho dela e não quis mais nada, não é? Portanto, não havia, não. Entendi. E a Wicca, como uma religião, ela tem rituais, né? Então, que tipo de rituais que são definidos dentro da Wicca? Então, você tem aí, nascimento, alguma espécie de batismo com outro nome, ritos fúnebres. E eu sei que tem a roda do ano também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos rituais. Depois você explicasse para o pessoal leigo o que é a roda do ano, como é que funciona o sabás. Bom, a roda do ano é a base, não é, dos rituais da Wicca tradicional. É claro que depois a Wicca eclética em 1980 vai buscar isto à Wicca tradicional, às coisas que foram publicadas, não é? Mas a roda do ano são os festivais, não é, sazonais que rodam, não é, todo o ano, e que alguns deles são solares, outros são agrícolas, ou têm algumas observações, não é, agrícolas, outras astronómicas, não é, ou astrológicas, melhor dizendo, que são os solstícios, os equinócios, e depois temos alguns que são de origem celta, não é? Ou alguns têm outras origens, mas bem, que foram recriados, não é? Nem por Gardner, não é? As pessoas pensam que isto foi criado pelo Gardner, nem foi pelo Gardner, isto foi criado por um senhor chamado Ross, que era na altura o chefe dos druidas da ordem do Obod, que ainda hoje existe, não é? Em que o Gardner teve um contacto com ele e ele facultou-lhe, não é, estes ritos sazonais de recriação, não é, de cultos antigos, não é, portanto, festivais antigos que eram festivais da origem celta. E, portanto, são cultos, não é, portanto, são rituais que observam o progresso, não é, do ano e das estações do ano. E é claro que isto depois pode-se eventualmente equiparar, não é,
ao nosso próprio desenvolvimento, não é? A roda do ano, não é? Toda a gente tem a sua primavera, toda a gente tem o seu verão e toda a gente tem o seu inverno, não é? E, portanto, é um pouco isso. E vamos fazendo a roda, repetindo-a, não é? Até aprendermos a ser humanos. Depois de aprendermos a ser humanos, então depois podemos perceber como é que podemos evoluir um bocadinho mais, não é? E continuamos a repetir a coisa outra vez, mais e mais. E, portanto, é um pouco isto, não é? Temos casamentos e temos um rito que foi feito, primeiro foi feito ao Alexander, quando ele morreu, e que é feito apenas iniciados. E que se chama, o rito original chama-se Sending Forth, é como a gente chama. Não é um rito funerário, ou seja, não é um rito de funeral. Aquela coisa, não é, que os Farrar depois até introduziram na Bíblia das Bruxas, vocês têm um rito de Requiem, não é? Que é uma coisa diferente. Este rito é uma coisa completamente diferente, é um procedimento mágico, tem a ver com um Requiem. Mas é necessário, e é só feito para iniciados e feito dentro da tradição. Alguns, não é? Portanto, nem toda a gente faz, isto não é uma coisa comum a todos os iniciados alexandrinos. Mas foi feito quando o Alex morreu, e é basicamente para cortar, não é, o laço que existe. Muitas das vezes o espírito às vezes fica, não é, preso, e é para dar o corte, não é, entre este mundo e o outro, não é? E para o iniciado depois fazer a sua jornada livre. E portanto é uma coisa puramente mágica. É rápido, ninguém chora, não é aquela coisa do pranto, é uma coisa bem, não é funerária, é uma coisa, é mágico, ponto final, não é? Portanto, não é. Ritos funerários não temos, não há liturgia de ritos funerários na tradição alexandrina, a não ser a dos Farrar, que fizeram um Requiem, que é muito bonito, não é? De batismo, não é? Ou de recebimento de batismo, não é? O nosso batismo é a iniciação, não é? Portanto, ninguém é batizado. Há uma bênção de que pode haver uma bênção de uma criança, mas uma criança não deve pertencer à Wicca tradicional. E a razão pela qual as crianças não devem pertencer à Wicca tradicional não é porque são crianças, é porque elas não podem tomar responsabilidade pelo aquilo que se faz num círculo. Elas não têm a forma mental desenvolvida o suficiente para poderem tomar responsabilidade por atos mágicos que estão a ser feitos ou por alguma coisa que está a ser mexida, não é? E por isso é que elas não podem estar dentro de um círculo. Mas é uma coisa à parte, ou seja, não há dentro da Wicca alexandrina original, estou a falar de originalmente não há. Há estes dois, não é, que eu disse, o casamento existe, há o hand fasting, não é, que é a amarração de mãos, não é, portanto que as pessoas dizem, que é uma coisa que vocês também fazem, não é, no Wicca eclética há aí uma série de coisas, mas estes são apenas entre iniciados, ou seja, nós não fazemos casamentos públicos a pessoas que não são iniciadas. Isto são coisas apenas feitas dentro de um círculo. Ninguém pode estar dentro de um círculo alexandrino sem ser iniciado e, portanto, não se pode fazer a pessoas de fora, não é? E, portanto, sempre que existem iniciados dentro do Coven que querem, não é, casar, nós fazemos um hand fasting. Mas é um hand fasting diferente, o nosso hand fasting é diferente, é uma coisa um pouco diferente daquilo que se faz na Wicca, por exemplo, eclética, não é? Que vocês veem que há os casamentos que são oficiados pelas sacerdotisas, sacerdotes e tal, e que é muito bonito, pronto, e depois tem a cordinha e tal, não sei o quê. Há uma série de coisas, não é? Que vêm com este casamento que não são só cordinha e não é? É uma coisa mais profunda do que isso. É uma coisa um pouco mais enraizada no conhecimento metafísico e até de como as coisas funcionam no astral, não é? Portanto, não pode ser uma coisa, não é uma coisa leve, não é? De dar cá a mão e eu amarro a tua e já está, não é? Então é uma coisa diferente. E eu acho que é apenas isso, são os dois ritos que
que se pode pensar que eventualmente, eu estou a falar na origem, atenção que nem todos os covens fazem handfastings, pode até haver pessoas de covens alexandrinos que fazem handfastings a pessoas de fora. Eu estou a falar da origem, historicamente não, não é? Portanto, só a pessoas que são iniciadas. Portanto, casamento e este rito, que é um rito mágico, não é Requiem, são as duas coisas próximas que eu te posso dizer que eventualmente podem parecer ou estão aí dentro dessa lista que tu perguntaste. Interessante. E na tua definição, ou na definição do teu coven, ou da Wicca mesmo, existe uma definição do que é magia dentro dessa vertente? Olha, qual que é a definição de magia para vocês? Eu não sei, sabes que esta coisa de definir magia é quase que perverter a espontaneidade da própria magia, não é? Ou tentar, nós podemos perceber como é que as coisas funcionam, mas defini-la, e isto era uma das coisas que eu aprendi, não é? Nestes anos todos, não se discute magia, porque vais matar a magia, não é? Portanto, não estar a racionalizar a coisa, porque agora vai, põe, e depois vai, não sei o quê, mata-se a coisa. É a manifestação, não é? Na realidade, de algo, não é? Com uma intenção aprimorada, ou seja, uma intenção forte. Portanto, é a manifestação de algo, não é? Ou de um desejo, ou de uma necessidade. Tem sempre base na necessidade, de acordo com a minha experiência, não é? Ninguém. E por isso é que as pessoas pensam que estes covens da Wicca tradicional, bem, esta é a minha experiência, não é? Nós não fazemos magia, as pessoas pensam que a gente faz magia por dar cá aquela palha e que fazemos todos os dias, não é? E que fazemos todos os dias. A magia tem que ser feita quando é necessário fazer, não é? E eu estou a falar de feitiços, de coisas que se fazem, não é? Práticos, não é? E porquê é que isto é importante? Porque se fizer as coisas todas as vezes que se encontra, não é? Torna-se uma coisa rotineira. A magia não é rotineira, não pode ser. Tem que sair de uma necessidade bem forte. Não é? Só funciona se a necessidade for de facto bastante forte. Alguém que está doente, não é? Alguém que foi estrupado e que tem que se acabar com este, não é? Ou tem que separar a pessoa, não é? Tem que se encontrar, a polícia tem que encontrar este homem. Ou uma coisa bastante, não é? Que se tem que, ou melhorar a vida, não é? Para melhorar, para ter um emprego, para ter, porque preciso, porque senão não posso pagar a renda. Estas coisas são, a necessidade é o que faz com que as coisas funcionem. A energia que está numa necessidade é uma coisa diferente de uma coisa, agora olha, porque quero agora ter ali uma reserva no restaurante, não sei do quê, não é? Portanto, é uma coisa que não há uma necessidade, não é? E, portanto, estas coisas têm que ter uma necessidade bastante forte. Eu estive a falar sobre isto, engraçado, não é? Perguntar qual é a definição, não é, de magia. Estive a falar sobre isto há pouco tempo com uma Sumo Sacerdotisa, a nossa Sumo Sacerdotisa, e chegámos à conclusão que é isso, é a necessidade. Porque tu nunca podes manifestar nada no qual tu não estás inteiramente investido naquilo. E só o podes estar quando tens uma necessidade real, não é? De que queres que aquilo se manifeste. E tem que se manifestar porque tu precisas de que aquilo se manifeste. E tens de estar investido desta maneira, não é? Para a coisa poder funcionar, porque senão não funciona. E era isto, não é? Às vezes, e nós reduzimos a coisa à necessidade, não é? Portanto, a magia funciona, é de facto uma manifestação no físico de uma coisa que é uma necessidade, não é? E é feita desta forma, e tem que ser real, não é? Portanto, tem que ser uma coisa real, porque senão não funciona. Não sei se defini. Definição perfeita. É que a gente pergunta assim, eu já perguntei para 60 pessoas e Claro. já tive 60 respostas diferentes. Com A ideia é essa mesmo. Para cada um, a magia é uma coisa completamente diferente, mas que no fundo isso forma um grande tecido, né? Claro. Falar em tecido, a próxima pergunta é justamente isso daqui. O que é dentro da Wicca se tem como uma crença de um pós-morte? Então, se eu perguntar assim, depois que eu morrer, para onde eu vou? Para onde vai um praticante? Tem diferença para quem é iniciado, para quem não é? O que acontece com
as pessoas depois que elas morrem, na opinião... Acaba tudo, Marcelo. É tudo preto, acaba tudo, ninguém fala com ninguém, é um horror. Não, é mentira, não sei. É aquilo que nós sabemos, não é? Destas coisas do além, não é? Do para além da morte, não é? É parte da origem, não é? Da Wicca em si, a crença na reencarnação, não é? E, portanto, isso é uma das coisas que se, não é? Aliás, Gardner fala sobre isto, quando ele tem o primeiro contacto, não é, com as pessoas que o iniciaram. E, portanto, tem a ver com a crença na reencarnação, em que as pessoas que o iniciaram acreditavam que ele tinha, de facto, conhecido estas pessoas numa vida passada. E, portanto, há esta base de crença não é, numa vida para além da morte. Não existe uma definição daquilo que acontece, não é? Ninguém te vai dizer assim, olha, quando morreres vais para aqui ou para ali. Como, por exemplo, existe no espiritismo, não é? Pela natureza da coisa, não é? Porque o espiritismo é precisamente isso, não é? Em especial o kardecismo. Mas existe, de facto, uma consciência de que há uma vida após a morte, que o iniciado, que é iniciado dependendo da sua progressão aqui nesta vida, não é? Ou dependendo do seu trabalho, não é? Por isso é que eu digo às pessoas, não percam tempo. Nós não temos o tempo todo nesta vida. Invistam na vossa progressão espiritual, porque se vocês não fazem, não vai acontecer depois da morte. A coisa tem que ser aqui. E, portanto, tem que se trabalhar a coisa. E sabemos, há uma consciência que há uma vida após a morte, não é? Há uma visão, não é, geral de que existe uma vida após a morte, que depois a pessoa é ou que reencarna em alguma altura, que depois vem outra vez. Existe alguma referência na liturgia que nós temos no Livro das Sombras em que faz referência a isto, em que faz referência a que nós reencarnamos outra vez e que possamos outra vez ter contacto com as mesmas pessoas que estamos a ter neste momento e amá-las, não é? E visitá-las outra vez. E, portanto, há uma referência, não é, litúrgica a isto dentro da nossa não é, tradição. E, portanto, mas não há assim uma definição, não é? A coisa não é definida por assim ser, não é? Há, claro, que um tom, não é? Quase que de espiritismo, não é? Ou de uma percepção, não é? Ou uma ideia um pouco espírita, precisamente pelo que o Alex era, não é? Portanto, ele era um médium e, portanto, há uma série de coisas que ele fazia e que ele acreditava. Ele, por exemplo, tinha imensos espíritos guia, tinha uma série de, não é? de personalidades, de espíritos que falavam com ele, não é? E que o ajudavam em cura, ou enfim. E, portanto, há quase que uma coisa que subliminar, não é, uma corrente, não é, precisamente pelas práticas que ele fazia, não é, por aquilo que ele era e como ele fazia as coisas. Mas não há uma definição de vida após a morte. Há uma definição de que as coisas são cíclicas e, portanto, que a pessoa volta outra vez, não é? Mas não é, e que não acaba, portanto isto não há seria extremamente entediante, não é? Se tudo acabasse quando a gente morre. Mas não é? E seria uma infelicidade. Mas de qualquer forma não há uma definição. Portanto, quando tu, por exemplo, vais a um hinduísmo, ou quando vais a um cristianismo, ou quando vais a, não é, as pessoas vão para o céu, vão para o inferno, não é? Nós não temos isso, ou seja, não há um sítio, embora as pessoas falem na Summerland, não é? Que é eles dizem que é o paraíso dos pagãos, não é? Em que há uma Summerland em que as pessoas vão e tal, não sei o quê. Eu acredito que existe uma consciência bastante grande. O iniciado tem a consciência de evolução espiritual, esperemos, e que se desenvolve, não é? E que se desenvolve aqui e que continua a desenvolver do outro lado, não é? Portanto, e que sabe o que fazer a partir do momento em que está do outro lado para continuar a sua viagem. E, portanto, penso que é isso. Não há assim uma definição bem concreta, a não ser que alguém de repente possa ter num coven ou noutro, dependendo do seu background, tenham uma definição daquilo que de facto acham que é, mas é sempre pessoal e é sempre de acordo com a experiência de cada um.
Eu tenho aqui já umas perguntas que têm tudo a ver com isso. Já tem do Bruno, do Paulo e da Sandra praticamente a mesma pergunta. Que é Uhum. se existe alguma relação com esse espírito. Que a Wicca a gente tem aquela ideia do lugar comum de que não tem incorporação. Na Wicca alexandrina existe trabalho com ancestral, existe trabalho de incorporação, de evocação de espírito? Olha, bom, eu vou falar em duas vertentes aqui, não é? A primeira, vou falar, quase que é um clichê, não é? Toda a gente ouviu falar no Halloween, não é? E toda a gente sabe que o Halloween faz parte da roda do ano da Wicca, não é? É uma coisa agora que se tornou até bastante comercial, enfim. Uma das coisas que é interessante no Coven do Alex e quando eles faziam, não é? Isto está no What Witches Do, não é? Na biografia do Coven, escrita por Stuart Farrar, vocês veem que no Halloween eles faziam eu chamo-lhe uma cortina de incenso. O incenso é queimado num caldeirão, não é? E há uma cortina de incenso, uma coisa bem de quase que de magia medieval, não é? Portanto, uma coisa bem de quase que de John Dee, não é? Em que, dos Grimórios, não é? Em que os espíritos, não é, dos mortos ou dos espíritos das pessoas que nos nossos ancestrais ou das pessoas que nos são queridas ou, não é? Usam a cortina para se formar, não é? E para falarem connosco. E o fumo ajuda a formar, não é? O espírito a tomar forma, não é? Isto é uma coisa bem, não é? Pode vir naquela sequência, não é? Da coisa do Alex ter sido um espírita, não é? Mas era assim que se fazia, não é? Os Halloweens, para se poder comunicar com os nossos ancestrais. Isto não tem nada a ver com a incorporação, não é? Mas uma coisa que é interessante aqui é que, e isto é uma das coisas que ainda bem que fizeram essa pergunta, porque não se fala nisto, não se fala nisto. É uma coisa que não se fala. Um dos rituais da Wicca chama-se aquilo que se chama Drawing Down the Moon, que é uma tradução horrorosa para português será puxar a lua para baixo. Mas não é. Drawing Down the Moon. Drawing Down the Moon é a parte onde a sacerdotisa é de facto invocada, não é? Portanto, a deusa é invocada no corpo da sacerdotisa. E, portanto, isto, se nós olharmos para a coisa desta maneira, percebemos perfeitamente que isto é um ritual de incorporação, quer dizer, é um método, não é? De incorporação. Uma das coisas que eu acho extraordinária é que Janet Farrar e Gavin Bound escreveram um livro sobre isto, chamado Lifting the Veil. E eu até tenho aqui o livro comigo, que até posso mostrar. Lifting the Veil. Já está. É este livro. Não queria... Lifting the Veil. E eles escreveram este livro precisamente para falar sobre a transprofecia, não é? Ou a pessoa estar em transe e falar, não é? Incorporando uma divindade, seja ela qual for, mas ela fala, ela toma o Lifting the Veil, é o nome original que Gardner deu ao Drawing Down the Moon, e por isso é que se chama Lifting the Veil. E o que é o Lifting the Veil, ou seja, o Drawing Down the Moon? Não é? Eu não vou falar muito sobre, mas vou-vos dar umas pinceladas largas sobre o que é. É basicamente uma evocação da deusa, não é? No corpo da sacerdotisa, feita pelo sacerdote dentro de um círculo. Basicamente é isto. Aquilo que a gente não sabe é que não existe absolutamente treino nenhum, isto é estranho, não é? Que nos diz como é que isto se faz. Ou seja, porque é que o Gardner não deixou instruções? Como é que o Gardner inventa isto, não é? E ele toma um nome errado, porque o Drawing Down the Moon, que era uma coisa que era feita na Itália, não é? Ele baseia-se numa coisa que era feita na Itália numa bacia de água, que não tem nada a ver com isto, não é? Que é uma invocação no corpo da sacerdotisa. Portanto, o nome até está errado, não é? Portanto, não devia-se falar em Drawing Down the Moon, mas bem, agora já toda a gente sabe que é, não é? Portanto, e o nome tomou, pronto, o que é. Portanto, agora usa-se. Mas não há treino, nunca houve treino. Isto é uma coisa estranha, não é? Porque é que ele não deixou instruções de como é que isto se fazia. A razão é simples. Ele não deixou instruções porque as sacerdotisas com que ele trabalhava, ou que trabalhou, eram médiuns naturais.
E, portanto, não havia instruções a dar. Elas incorporavam a deusa. E, portanto, não é? A coisa dava-se, não é? E é claro que quem vem depois, não é? Não percebe porque é que não havia instruções para se fazer isto, porque não eram precisas instruções, porque ele não tinha necessidade de as ter, não é? E outra coisa que se fala muito é a carga da deusa, que é usada neste ritual, não é? Portanto, a carga da deusa é um texto muito bonito, não é? Que foi escrito pela Doreen Valiente, ajustado ali um bocadinho do Crowley, não é? Porque o texto original era muito crowleyano e ela queria tirar ali as misoginias do Crowley e queria ali drenar aquela coisa, e então escreveu depois uma coisa bem bonita, não é? Que era um texto, não é? Que é usado no rito. O texto não é para ser dito no rito. O texto só é para ser dito no rito se a sacerdotisa não incorporar a deusa. Não é? E, portanto, se a sacerdotisa, se a deusa não desce, não é? Se a deusa não desce, ela não vai, não é? Ela então diz o texto, para não ficar ali pendurada, não é? Sem dizer nada. Mas não usa o texto se a deusa falar, não é? Então, se a deusa está a falar, agora tenho que dizer este texto, não faz sentido, não é? E, portanto, o texto está lá para se utilizar se a deusa não falar. E, portanto, é esperado, não é? Pelo ritual, e se o ritual for feito como deve ser, né? Que a deusa incorpore. Portanto, existe incorporação, de facto. E a deusa fala, é transprofecia precisamente porque é um transe, não é? Profético, portanto é uma coisa que é de falar e de dizer algo, não é? às pessoas que estão dentro do círculo. Não é? Às vezes não se diz nada, acontecem coisas, não é? E eu digo isto muitas vezes, é uma pressão muito grande na sacerdotisa, muitas das vezes é esperado que ela fale, ou esperado que ela incorpore, ou esperado, não é nada esperado, a coisa tem que ser natural, se ela vem, muitas vezes não vem. Tudo bem, não há uma incorporação, não há uma incorporação. A deusa tem mais que fazer, não pode aparecer em todos os círculos. E então tem que haver uma certa flexibilidade, não é? Portanto, tem que haver algo que... E a sacerdotisa em si, e é uma pena que não haja treino nisto sério, não é? Portanto, que haja uma coisa... Porque há pessoas que depois até utilizam, dizem que o texto em si é uma invocação. O texto não é uma invocação. O texto é uma carga, não é? Portanto, pelo próprio nome, nem é. Há outras pessoas que dizem que não, mas utiliza-se para depois ficar em transe e depois a coisa acontece e tal. E há opiniões sobre isto das mais diversas formas. O facto é que não havia nem nunca houve instruções como fazer isto na prática, porque não havia necessidade disso. As sacerdotisas do Gardner, em especial Barbara Vickers, era médium. E, portanto, ele não tinha a necessidade de poder ensinar, porque não era preciso ensinar, ela já sabia fazer. Portanto, há incorporação, sim. E deve haver, porque é uma coisa de médio, não é? Portanto, é uma coisa de transe e de unidade, e tem que haver uma incorporação. A última pergunta, assim, para fechar, eu tenho só 2 perguntas, a gente já está caminhando aí para o final da entrevista. A primeira é... Como é que é o pessoal, uma bibliografia, né, para quem tiver a fim de estudar mais a fundo e para quem quer ser iniciado, qual que é o procedimento? Como é que, principalmente alguém que está aqui no Brasil, que gostou, que a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre a galera que finge. Aqui no Brasil o pessoal é pródigo de inventar currículo mágico, né? Isso. E a gente estava conversando justamente que na Alexandrina você existe essa linhagem, né? Então ela segue esse preceito. Existem outras vicas que não seguem tal, mas a Alexandrina ela tem essa característica. Então, se você puder falar um pouquinho, primeiro uma bibliografia para quem é leigo e só está interessado em conhecer mais, e depois, como esse vídeo vai ser uma referência, tudo que o Karaganta vai falando tá aqui embaixo, vai estar os links na descrição aqui do vídeo, tá? Para você poder falar, se alguém gostou muito, falou assim, putz, assim como você teve essa visão de que esse era o caminho, como é que uma pessoa pode ter esse caminho?
E aqui no Brasil, né? Como é que a gente consegue ter... Bom, no Brasil existem neste momento 2 covens da linha a trabalhar. Portanto, existe um em São Paulo e existe um no Rio. Portanto, se pesquisar Queensberry Line, não é? No Google, aparece logo o site e as pessoas conseguem entrar em contacto. Uma biografia, eu deixaria apenas... Há vários livros, não é? Portanto, mas eu deixaria apenas um, talvez eu possa mencionar 2 ou 3, mas um que é muito importante, que é o What Witches Do. What Witches Do é em inglês, não existe tradução em português, meus caros amigos, se quiserem ser, têm que aprender inglês. What Witches Do é de Stuart Farrar, não é? Stuart Farrar. What Witches Do, cá está. E é uma edição, eles têm várias edições, não é? Vocês podem apanhar uma, não é boa, mas há umas que têm fotografias, há outras que não têm fotografias nenhumas, esta não tem fotografias, que é uma pena, as primeiras edições tinham fotografias. Esta é de 1983, mas foi publicada desde 1970, portanto podem apanhar aí uma que seja usada, não é? Aí no eBay, e portanto seria bom. Ele está aqui a dizer, e o livro do cara? E depois posso dizer... Tenho, mas eu vou fazer uma segunda edição, por isso é que eu não menciono o livro, Ruben. E há outros 2 livros, portanto, este é bom porque é quase como uma Polaroid, não é? É quase que uma fotografia do Coven de Londres, e eu acho que é um livro bem bom para se perceber como as coisas funcionam, as regras, algumas regras básicas, etc. E eu acho que é muito bom. Depois existe o livro A Voz na Floresta, que está editado no Brasil, de Jamal de Fiosa, acho que é na editora Alfabeto, acho eu, está editado aí. E portanto também é um livro interessante para se perceber depois o resto, não é? E é um livro bom em relação àquela coisa da vida após a morte, porque isto é de facto uma conversa com o espírito dele lá do outro lado, não é? E portanto é um livro interessante. Um outro livro que é bom, mas eu não penso que não existe em português e não sei se existe para ser comprado neste momento, chama-se All the King's Children, Todos os Filhos do Rei. E é basicamente também do Jamal de Fiosa. É um livro que é uma compilação de relatos de sacerdotes e sacerdotisas da Wicca de Alexandrina e que relatam o seu percurso, não é? Até chegarem à iniciação, à primeira iniciação e depois serem elevados, enfim, a sumo sacerdote, sumo sacerdotisa, e portanto são relatos interessantes para as pessoas perceberem, terem uma ideia de como é que os percursos das pessoas são, não é? Portanto, e como é que as pessoas chegam até à Wicca Alexandrina. Eu acho que estes 3 são bons, não é? E portanto são livros que eu acho que se podem recomendar, não é? Porque são livros que dão uma base, são simples, dão uma base interessante, em especial What Witches Do. E agora qual era a outra coisa? Já não me lembro. Já chegando no finalzão, a última pergunta que eu sempre faço é se você pudesse dar um conselho para o Caragão, molequinho que estava começando a pesquisar magia, que é a mesma situação de muita gente. Então, se você que está aí assistindo a gente chegou até aqui, significa que você está interessado no tema. Então, que conselho que você daria para um iniciante que está a fim de entrar na magia? Não necessariamente na Wicca, mas dentro do estudo do esoterismo. Eu acho que tudo isto, não é, que nós estamos aqui a dizer, independentemente de ser maçom, de ser templário, de ser Wicca alexandrina, de ser o que quer que seja, o importante aqui é procurar a verdade, ou seja, a nossa verdade, não é? Portanto, nossa verdade. É uma busca da verdade. Tudo isto é uma busca da verdade, não é? A verdade do que é, ou a verdade do que eu sou, nisto que eu acho que é, não é? E portanto tudo isto é importante. Eu acho que o mais importante numa busca de um principiante é seguir o seu próprio coração, a sua própria intuição, saber, não é? Não se deixar ludibriar, não é? Ser inteligente. Como nós estivemos a falar aqui, há uma disseminação, não é? de informação, que é uma coisa extremamente pluralista agora, não é? Portanto, há uma série de coisas que são oferecidas
tenham cuidado, leiam as coisas, vejam quem é que está por detrás das coisas que vocês, não é, se vão juntar, porque nós não temos muito tempo, não é? Portanto, e temos que despender o tempo o melhor possível. E, portanto, eu acho que isso é que é o mais... procurem a verdade. E a verdade vem da própria intuição, não é? Portanto, juntem-se a pessoas que valham a pena. Procurem sempre verificar se a pessoa de facto é uma pessoa idónea, se a pessoa de facto é ou tem linhagem, se a pessoa pode ou não ser verificada, que de facto é uma pessoa que foi iniciada, enfim, tudo isso é importante, não é? Porque há muitas histórias horrorosas, não é? De pessoas que perderam imensos anos em coisas que não é? Nunca foram reais ou nunca foram idóneas. E é isso que eu acho que as pessoas devem ter muito cuidado hoje em dia, precisamente pela polarização, não é? De informação que existe na internet. Por um lado é bom, por um lado é mau. Bom, então, fechando com chave de ouro. Eu vou despedir do pessoal que está aqui. Vou te agradecer se quiser despedir do pessoal do YouTube. Depois eu vou despedir e a gente vai liberar aqui as câmeras para a gente bater um papo mais fechado aqui do pessoal do Mayhem. Ok. Então, você que está assistindo a gente no YouTube, os dados estão aqui embaixo e muito agradecido pela tua presença. O Rodrigo está lembrando de novo, se você ainda não deu like e deu seguir e apertou o sininho, essas coisas, faz isso agora. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem. Muito obrigado e até o próximo.